Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje vamos refletir a cura de um cego em Jericó. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, o evangelho que vamos refletir está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Você que tem a Bíblia aí pode estar pegando o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. A cura de um cego em Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, este evangelho a gente começa refletindo. A primeira coisa que me chamava a atenção é a fé daquele cego, né? O quanto ele teve fé na possível cura de algo impossível, né? Um cego voltar a enxergar, humanamente falando, isso é impossível. Mas ele teve fé, ele acreditou que ali havia alguém que podia curá-lo. E o primeiro ponto é que ele, quando anunciaram que Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E aí todos aqueles que estavam ao redor tentaram mandar que ele se calasse, que ele ficasse em silêncio e largasse aquela súplica de lado. Mas na verdade ele não ouviu aqueles que o reprimiam. Na verdade, ele insistiu. Mesmo que mandaram ele ficar calado, ele insistiu: Filho de Davi, tende piedade de mim. E esse é o primeiro ponto também que eu queria refletir. Talvez na sua vida isso pode estar acontecendo. Você queira manifestar a sua fé, você queira rezar e algo esteja te reprimindo. Talvez uma pessoa venha falar com você que isso não adianta, fica calado, para com isso, larga isso de lado, queiram te desanimar, queiram te desesperar mesmo, né? Ou talvez é alguma situação na sua vida que te leva a desanimar, que te leva a ficar desesperado, e às vezes você mesmo pensa isso, que não vai adiantar, que o melhor é se calar e deixar acontecer e viver aquilo e aceitar qualquer condição, e que rezar não adiantaria, que pedir a Jesus não adiantaria. Mas este cego é para nós um exemplo que nós devemos seguir, que devemos buscar aprender com ele. Que mesmo que tudo vá ao contrário, mesmo que tudo diga, ou todos digam que o melhor é se calar e deixar aquilo de lado, ele superou tudo isso, passou à frente de tudo isso e insistiu com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele insistiu, mesmo quando todos mandaram ele calar. Ele insistiu. E aí a gente deve aprender, a gente
deve insistir, né? Não só pedir a Jesus, pedir algo que a gente necessita, mas nós devemos insistir. Esse é o primeiro ponto. Não desistir na primeira barreira, não desistir quando algo tentar nos calar, tentar nos parar, mas devemos insistir. Bom, e o segundo ponto que eu quero refletir aqui é quando ele fala, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí eu fui pesquisar o que significaria essa palavra piedade para entender melhor, para a gente refletir melhor aqui. E quando eu pesquisei, o melhor sentido que se encaixava nesse texto é ter compaixão do sofrimento do outro, do sofrimento de alguém. E aí eu fui parar para pensar, quando ele falava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, ele não só falava isso, mas ele muito mais, né? Ele falava com Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, olha para o meu sofrimento, olha para a minha dor, para a minha situação e cura-me, porque ele falou aquilo, porque ele acreditava que Jesus podia o curar. Ele falou aquilo porque ele não falava isso para qualquer pessoa. Fulano, tem de piedade de mim. Ele falou porque era Jesus de Nazaré que passava ali ao seu redor. E ele cria que ali estava alguém que podia o curar, né? E aí nessa pequena frase que, se a gente for pensar, né, ela tem um grande contexto por trás dela, eu pude enxergar 3 coisas que faz parte, tem que fazer parte da nossa oração, né? São 3 coisas. A primeira é que ele reconheceu Jesus, reconheceu a grandeza daquele que passava por ali, né? Não era uma pessoa qualquer. Ele reconheceu Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que era Jesus, aquele que passava. Talvez porque anunciaram isso para ele, mas ele reconheceu a grandeza de Deus. Reconheceu que ali havia alguém que poderia curá-lo, poderia fazer algo para tirá-lo daquela situação de sofrimento ao qual ele se encontrava. Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Essa foi a primeira parte da oração dele. Jesus, filho de Davi, ele reconheceu a grandeza de Deus. Essa é uma das partes que nós precisamos colocar na nossa oração. Reconhecer a grandeza do nosso Deus. Precisamos fazer isso. Na nossa oração, não rezar de qualquer jeito. É preciso 3 coisas para a nossa oração fazer efeito. 3 coisas. Uma delas, a primeira, reconhecer a grandeza de Deus. Bom, o segundo passo é abrir o coração. Ele abriu o seu coração, como eu disse, naquela frase ali, ele quis dizer muito mais, né, além do tem de piedade de mim, mas ele abriu o coração, ele apresentou, falou, Jesus, tem de piedade de mim, mas ele falou, Jesus, olha o meu sofrimento, olha o que eu estou vivendo, olha a minha dor, né? E aí ele abriu o coração, ele deu espaço para Jesus agir. Né? Se ele cria que Jesus podia agir, ele abriu o coração, falou, Jesus, olha para mim e me cura, eu quero ser curado. Olha para mim, tem de piedade de mim. Né? Em Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato. Jesus ele bate à porta, mas eu costumo dizer que Jesus ele não é sem educação. Ele bate à porta, mas ele não arromba a porta, ele só entra se a gente abrir a porta para ele entrar. Então essa é uma outra parte que deve fazer da nossa oração. Outra coisa que deve fazer parte da nossa oração é abrir a porta do nosso coração para mostrar a nossa situação, né? Abrir, mostrar tudo para Jesus e também deixar ele entrar, para ele agir. Né? Essa é a segunda parte, coisa que deve fazer parte da nossa oração. E a terceira é reconhecer a nossa pequenez. Né? Ele teve ali uma humildade, um gesto de pedir ajuda, de reconhecer que ele não podia fazer nada por si mesmo naquela situação. Reconhecer que ele era um pobre, humilde, um humano, pequeno, que se dependesse dele mesmo, tudo ia continuar daquele jeito. Mas ele reconheceu a sua pequenez. Ele, na sua humildade, ele teve coragem de pedir ajuda. Muitas vezes a gente não tem coragem de pedir ajuda, a gente se enxerga autossuficiente ou acha que não precisa de ninguém.
né? Mas ele reconheceu a sua pequenez. Então essas são as 3 coisas que devem fazer parte da nossa oração, que nós devemos colocar na nossa oração, não rezar de qualquer jeito, não rezar da boca para fora, mas devem fazer parte da nossa oração. Reconhecer a grandeza de Deus, abrir o nosso coração para mostrar a nossa situação para Deus e deixar Ele entrar no coração para agir. E a terceira coisa é reconhecer a nossa pequenez, né? Talvez você tenha rezado, você tenha insistido e nada tenha acontecido, meu irmão. Então, está aqui 3 coisas que devem fazer parte para que Jesus possa ouvir a nossa oração. Aquele cego, ele, em uma pequena frase, não precisa saber rezar bonito, né? Ele falou uma pequena frase: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Mas o conteúdo daquela pequena frase e tudo que ele tinha no seu coração, o desejo de ser curado, né? Ele teve de fato essas 3 coisas na sua oração para que Jesus pudesse agir, né, na oração dele. Ele reconheceu a grandeza de Deus, ele abriu o seu coração e reconheceu a pequenez. Então que nós possamos aprender com este cego essas 3 coisas e colocar em prática na nossa oração. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco e eu te convido a participar também do segundo bloco para que nós possamos continuar essa reflexão desse lindo evangelho. Eu te aguardo no próximo bloco. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva e nós estamos refletindo o evangelho da cura do cego de Jericó. Bom, até o momento nós refletimos aquilo que é necessário na nossa oração para que Jesus possa olhar para nós e incluir esse conteúdo na nossa oração. A gente refletiu no primeiro bloco que essas 3 coisas que em uma pequena frase a gente pôde identificar na oração do cego e a gente tem que incluir na nossa oração é reconhecer a grandeza de Deus, abrir o nosso coração e reconhecer a nossa pequenez, a nossa humanidade, a nossa miséria. Bom, e aí, continuando essa reflexão, né, Jesus, quando chamou aquele cego para perto, pediu que trouxesse ele para perto de si, perguntou: o que queres que eu te faça? E aí, a resposta dele foi um tanto quanto ousada. Pediu para que ele voltasse a enxergar. É uma resposta ousada. E nós precisamos ter essa ousadia na nossa oração. Jesus, ele pediu que voltasse a enxergar. Algo que, se formos pensar humanamente, é impossível. Para Deus, nada é impossível. Mas ele teve aquela resposta ousada diante de Deus. Eu quero voltar a enxergar. Né? E Jesus, a resposta de Jesus foi a seguinte: a tua fé te salvou.
volte a enxergar. Né? E aí, o que precisamos entender nesta cura é, ele voltou a enxergar. Porém, não só isso, Jesus falou, a tua fé te salvou. Ele não simplesmente curou aquele cego, mas a tua fé te salvou. Ele foi salvo naquele momento. Né? E ele voltou a enxergar não só as coisas do mundo. É claro, ele voltou a enxergar tudo aquilo que estava ao seu redor. Mas ele abriu os seus olhos para algo além disso. Abriu os seus olhos e voltou a enxergar as coisas do céu também. Naquele momento em que ele foi curado, ele não foi curado e pegou e foi embora. A palavra vai falar que a partir dali ele começou a seguir Jesus e glorificava a Jesus. Então aquela cura veio não só para uma realidade terrena. Aquela cura veio para algo maior. Aquela cura veio para a salvação daquele cego, daquele homem em Jericó, que se encontrava em Jericó e pediu Jesus aquela cura. Ela veio para que ele pudesse encontrar salvação. Meus irmãos, muitas das coisas que Jesus quer fazer e faz na nossa vida, ela não é simplesmente porque nós pedimos, porque nós desejamos ou às vezes até precisamos para uma coisa simplesmente nessa terra. Mas Jesus quer nos salvar através de tudo que Ele faz na nossa vida. Ele quer a nossa salvação, é o mais importante da nossa vida, mais importante que tudo isso que nós contemplamos aqui no mundo. É o mais importante, a salvação da nossa alma. É irmos para o céu. O nosso objetivo é ir para o céu. Não temos outro objetivo nessa terra senão a nossa salvação, senão ir para o céu. Tudo mais aqui é passageiro, tudo mais aqui não faz tanto sentido se nós buscarmos algo que não vai nos levar para o céu. Aquele cego que tanto desejava, imagina só, que talvez anos, não fala aqui se ele era cego desde nascença, imagina quantos anos talvez aquela pessoa não enxergava e o quanto seria importante para ela voltar a enxergar. Mas o mais importante é que ela foi salva por Jesus. Ela voltou a enxergar toda a realidade terrena, mas ela passou a enxergar uma realidade além disso, acima disso, que é o céu, a realidade do céu. E é isso que nós precisamos entender nessa passagem, nesse evangelho. A realidade do céu que Jesus quer nos mostrar. Ele mostrou isso para o cego, mostrou tudo aquilo que estava ao redor dele, mas mostrou o céu. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E nós precisamos disso. Essa fé que é capaz de realizar cura, essa fé que é capaz de nos salvar. Nós precisamos buscar isso em tudo que fazemos. A nossa salvação. Tudo tem que ser para a nossa salvação. Senão, não vale a pena. Não vale a pena. Esse mundo vai passar. A vida é eterna não. O céu não passa. O céu é eterno. A única coisa que temos de eterno é o céu. Ele não passa. Bom, e a partir dali aquele cego foi curado, né? E começou a glorificar, a seguir a Jesus e a glorificar Jesus. E ele, né, não deu as costas e simplesmente foi embora, mas ele seguiu a Jesus e glorificou e deu graças a Deus. Né, e honrou a Jesus com o que ele podia, que era com a sua vida. Né? E é isso que nós devemos fazer. Quando a gente recebe algo de Jesus, a gente precisa agradecer, glorificar Ele com a nossa vida. E outro detalhe importante, a partir dali, todos aqueles que viram, presenciaram aquele momento, aqui a palavra vai falar, e todo o povo deu glória a Deus. Imagina só, a nossa conversão, a nossa mudança de vida, algum milagre que Deus realiza na nossa vida, pode mudar todo um povo, pode alcançar todo um povo, não só a gente. A nossa conversão pode ser a causa da conversão de outra pessoa. E isso está escrito na palavra. Talvez muitos ali nem acreditavam ou estavam querendo acreditar e pelo milagre que foi realizado na vida daquele homem, todos ali glorificaram a Deus. Veja só que bonito. O nosso testemunho de conversão é capaz de converter outras pessoas, talvez sem falarmos uma palavra, simplesmente pelo exemplo, simplesmente pela nossa própria mudança de vida. Então nós devemos almejar isso. E o que é mais importante, nós precisamos ter fé, a fé
que esse cego teve, né? Buscar, pedir a Jesus e acreditar, ter ousadia como esse cego teve, da cura de alguma coisa simplesmente terrena, de uma cura que nós precisamos, mas acima de tudo, nós precisamos buscar a nossa salvação. Um querido padre, amigo da nossa comunidade, já falecido, antes de sua morte, deixou uma bela frase para nós, que eu quero passar para você hoje. A cura da alma é mais importante do que a cura do corpo, porque a cura da alma, ela pode nos levar à salvação. Pode e vai nos levar à salvação. E é isso que nós precisamos desejar e pedir a Deus. Claro, podemos pedir alguma cura do corpo, podemos pedir algo que necessitamos neste mundo, mas acima de tudo, que não podemos esquecer, é a cura da nossa alma. É lutar e pedir a Jesus pela nossa salvação. Que nós possamos neste momento refletir sobre tudo isso aqui que foi dito, tudo que nos foi falado, que tudo aquilo que Jesus nos falou nesse evangelho de hoje. Jesus muito quer nos ensinar hoje as 3 coisas que nós precisamos incluir na nossa oração. Talvez essa tenha sido uma luta sua, você tem pedido como esse cego, você tem insistido como esse cego, mas talvez te falte uma dessas 3 coisas. Reconhecer a grandeza de Deus, abrir o seu coração para Jesus e deixar Ele entrar, e reconhecer a sua pequenez. Talvez te falta fé, talvez te falta ousadia, ou talvez te falte o principal, buscar a cura da alma, não só a cura do corpo, buscar a salvação, e não só simplesmente uma cura, algo terreno. Que você possa refletir agora e num gesto simples, talvez, como este cego, foi uma simples frase que ele disse: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, mas com um conteúdo imenso por trás dessa frase. Tente agora incluir isso na sua oração e apresente para Jesus, reconhecendo a grandeza. Não adianta só falar, mas isso tem que estar no seu coração. Jesus, filho de Davi, acredite na grandeza de Deus, no poder de Deus de te curar, de te tirar dessa situação, de te tirar desse sofrimento, de te tirar dessa angústia, de algo que você precisa ser curado, algo que você precisa que Jesus realize na sua vida. E de coração aberto, apresente para Ele esta situação em qual você vive, onde você precisa que Ele haja na sua vida. Apresente para Jesus de coração aberto. Mostre tudo para Ele, escancare o seu coração para Jesus, para que Ele possa entrar, para que Ele possa te ouvir, para que Ele possa entrar e agir na sua vida. E reconheça tudo isso dentro da sua oração. Reconheça também a sua pequenez, a sua miséria, a sua incapacidade de mudar essa situação. Mas reconheça que diante de você tem alguém que pode. E esse nome é Jesus. Ele pode te curar. Ele pode realizar milagres na sua vida. Ele pode muito fazer na sua vida. Apresente tudo isso para Jesus agora. Inclua isso na sua oração. Tenha a ousadia que aquele cego teve. Tenha a fé que aquele cego teve. Peça a Jesus, apresente a Ele agora a sua situação, a sua realidade, aquilo que você precisa que Jesus haja. E talvez você tenha dificuldade de incluir esses 3 passos na sua oração. Eles muitas vezes não precisam ser ditos, mas eles precisam estar no seu coração. Tudo isso precisa estar no seu coração. Uma simples oração. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Mas com tanta sinceridade, é capaz de realizar um milagre em nossa vida. Tenha isso no seu coração e talvez com a sua dificuldade, você não tenha conseguido incluir algum desses 3 passos na sua oração. Peça a intercessão da Virgem Maria, ela que foi a mais dócil à vontade de Deus, a que com certeza melhor soube rezar, que melhor fez esses 3 passos em suas orações. Peça a ela que abra o seu coração, que coloque tudo isso no seu coração para que você consiga melhor rezar com sinceridade,
rezar com tanto conteúdo quanto esse cego rezou. Peça a intercessão da Virgem Maria. Acredite no poder da oração. Acredite no poder da intercessão que a Virgem Maria pode fazer na sua vida. Acredite que ela leva a sua oração, o seu pedido até Jesus. Reze agora, apresentando tudo isso a Jesus, pelas mãos de Maria. Pedindo a intercessão dela, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um programa Palavra Viva, e eu quero agradecer a você que teve paciência de estar aqui conosco durante esse tempo. Louvar a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.